Você já tentou de tudo para mostrar para alguém que ele estava errado? Usou argumento, teve paciência, conversou, tentou mostrar seu ponto de vista, mas nada funcionou. Hoje eu vou te mostrar 3 formas para você lidar com esse tipo de pessoa. Mas antes de chegar nelas, eu vou te falar algo sobre esse perfil que vai mudar a sua abordagem. E eu vou finalizar com algo que ninguém fala sobre essa relação, mas que vai transformar a dor em propósito. Mas afinal, por que que essa pessoa é assim? Aqui já começa uma mudança, não é o porquê, mas o para quê. Como assim, Andréia? Todo comportamento se mantém porque a pessoa ganha algo com ele. Então, se ela está se comportando desse jeito, tem algum benefício. Qual o benefício? A gente precisa conhecer a história. Nem sempre é arrogância, às vezes é autodefesa. Já parou para perceber isso? Às vezes ela precisou ser forte, ela precisou dar conta de tudo, e aí entrar num debate sem ganhar esse debate mexe com as emoções dela, mexe e relembra toda essa história que ela precisou provar algo para alguém. Já parou para pensar nisso? Aqui já começam algumas mudanças. Porque mudar as pessoas nem sempre você vai conseguir, porque precisa delas quererem. Mas se essa pessoa não quiser, você pode sim se comportar de algumas formas para você sair melhor nessa relação. Então vamos lá. Você está em uma reunião de família, sabe aquela reunião que vocês começam a discutir um tema e aí uma pessoa levanta ou então eleva o tom de voz e começa a dizer ali formas mostrando que ele tem razão, que somente o que ele fala é certo. Você tenta rebater, você conversa, você gasta energia e no final tá exausto. Realmente você vai estar exausto, porque você está tentando mudar uma coisa que talvez não tenha mudança. Mas e aí, o que fazer? Forma 1. Deixe a pessoa ter razão. Como assim eu vou deixar a pessoa achar que ela é dona do mundo? Talvez vai ser necessário, porque na verdade isso não vai ser fraqueza, isso só vai mostrar que você tem inteligência emocional. E a inteligência emocional não entra em lugares que às vezes não vai ter vencedor, só vai ter guerra e desgaste. Ficar querendo mostrar que essa pessoa não tem razão é dar murro em ponta de faca, só você vai desgastar e se machucar. E lembre-se, ela está agindo dessa forma porque é um mecanismo de defesa, tem a ver com a história dela. Então, só de você mudar essa percepção, você já começa a baixar a sua necessidade de guerrear com ela. Deixar essa pessoa com razão não é concordar com ela, mas é decidir aonde você vai gastar a sua energia. Mas talvez esteja passando algo aí na sua mente. E aí, desistir dessa pessoa é uma opção? Depende. Você esgotou todas as suas possibilidades? Essa pessoa é uma pessoa que você ama muito. Então, se você considera muito essa pessoa, vale a pena você tentar as estratégias. Agora, se você tentou e ela só tá te sugando, então é uma pessoa que chega na sua vida, te suga e você sai realmente muito esgotado. Você tentou as suas estratégias e não deu certo, vale a pena? Onde você está investindo o seu tempo? Então, talvez seja melhor dar uma afastada. Mas deixar com razão não significa ficar parado. E tem uma maneira de você influenciar sem confrontar. E isso é inspirar a pessoa. Isso você pode. Como? Deixa eu dar um exemplo. Em empresas, quando a gente quer que soluções novas apareçam, a gente usa o brainstorm, uma estratégia. O que é isso? A gente deixa todo mundo falar as ideias. Então as pessoas colocam as ideias, não tem certo e errado, só aparecem novas possibilidades. E diante disso, faz uma análise, analisando as melhores soluções vem disso. Olha que interessante. Ouvir opiniões diferentes pode te levar às estratégias assertivas. Por que eu dei esse exemplo? Nessa conversa com essa pessoa que aparentemente quer ter razão de tudo ali, você não vai mudá-la, mas você pode inspirá-la mostrando que você ouve opiniões, mostrando que para você é importante acessar as pessoas e acessar os jeitos diferentes das pessoas conversarem, e aí você pode mostrar para ela um novo caminho. Você ouviu o que eu disse? Quando a pessoa está focada em um tipo de comportamento, focada em uma crença, focada em uma história, aprendeu só de um jeito, ela não vai estar necessariamente aberta para as novas oportunidades, mas você pode inspirá-la se comportando de forma diferente e ela vai ver que o seu comportamento gera resultados positivos e ela pode parar e pensar: ei, se ele está fazendo dessa forma e funciona, será que eu não posso tentar também essa mesma forma? E aí, às vezes, ele não tentou na experiência dele, mas vendo a sua experiência, ele se inspira e começa a agir diferente. Isso planta uma semente, sem confronto e sem desgaste. Mas e aí, se mesmo assim não funcionar? A gente vai para a terceira forma.
que é a mais transformadora, mas a mais difícil também. Deixe a pessoa quebrar a cara. Como assim? Ela vai se machucar, vai ser ruim para a pessoa. Talvez a experiência vai ensinar mais do que você imagina. E agora eu me lembro do livro As 5 Linguagens do Amor. E lá ele justamente relata isso, sobre uma esposa que ameaçou sair de casa, mas nunca saía. Ameaçou uma vez, não saiu. Ameaçou duas, não saiu. Ameaçou três, não saiu. Acostumou, não gerou transformação. Então, ele até fala, era necessário aquela esposa se posicionar para que tivesse consequências o comportamento do esposo. Aí eu volto para você. Você tá deixando a pessoa ter consequências sobre o ato dela, sobre a atitude dela, porque às vezes vai ser necessário doer. Sabe, a gente muda de 4 formas: dor, vergonha, medo e consciência. Qual que é a mais saudável? A consciência, mas a mais difícil. E às vezes o medo, a dor e a vergonha precisa acontecer para chacoalhar, como eu gosto de falar, chacoalhar a pessoa e a pessoa se tocar, cair alguma ficha e aí, quem sabe, ela gerar alguma mudança. Ficar argumentando com quem sempre tem razão não vai levá-la à consciência e você ainda tira as consequências dela. E essa consequência, às vezes, ela é mais professora do que qualquer conversa. A dor da consequência pode mover o que nenhuma conversa moveu. Só que aí você vai ter que conseguir olhar para essa pessoa e deixar ela viver a consequência. Eu sei que às vezes parece dolorido para você, e aí a gente chega em uma outra questão. Sabia que isso tem muito mais a ver com você do que com a outra pessoa? Por que que é tão difícil ficar olhando e deixando a pessoa ter as consequências? Eu até gosto muito de falar das pessoas que têm dó. Para que ter dó de alguém? Quando você tem dó de alguém, você tira a força dela. Quando você fica olhando ali, ai, tadinho, tadinho não. É consequência do comportamento dele. E das 3 formas, qual é a que você mais evita usar com essa pessoa que você ama? Isso vai te mostrar aonde você está gastando energia. E mudar essa forma é reter energia para você construir coisas novas. Vamos voltar àquele exemplo. Imagina a mesma conversa familiar, só que dessa vez você não vai ficar guerreando com a pessoa que tem que ter razão. E aí, em vez de você sair de lá exausto, você sai construindo um novo comportamento. E talvez aquela pessoa vai pensar: uai, dessa vez ele não argumentou comigo, ou ela não quis entrar em um debate. Isso vai fazer, talvez, ele pensar. Eu disse talvez, porque vai depender dele, mas a sua parte você já fez. E aqui está o que ninguém te fala sobre essa relação. Cada vez que você para de insistir com quem não quer mudança, você está desenvolvendo paciência e estratégia. Cada vez que você se posiciona, não em confronto, mas inspirando, você está alimentando uma melhora na sua comunicação. Cada vez que você deixa a consequência agir, você aprende a soltar o controle e deixar a consequência ensinar por si só. Esse relacionamento difícil está te preparando para todos os outros, seja na família, seja nos negócios, seja nas amizades. Você já parou para perceber que existe um propósito nessa dor? Você está fortalecendo um músculo para você estar prontos para qualquer embate que aparecer, porque agora você vai trabalhar com a sua inteligência emocional que foi treinada nesse relacionamento difícil. Você não está sobrevivendo a essa relação, você está sendo treinada por ela. E se você quiser aprofundar sobre esse assunto, eu tenho um curso que vai justamente explicar que as pessoas não são difíceis, elas são diferentes. O link está aqui embaixo se você quiser ter acesso a esse conteúdo. E claro que você lembrou de alguém aí que precisa ouvir tudo isso que a gente falou. Envie esse vídeo para ela e não deixe de comentar com qual estratégia você usou e se essa estratégia funcionou. Comenta aqui.